BR-101, no trecho de Itapema, em Santa Catarina, é parcialmente bloqueada por briga entre torcedores do Inter e do Santos. Tiago Bittencourt. Conforme a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, torcedores de torcidas organizadas do Internacional e do Santos se encontraram na altura do quilômetro 148 da BR-101, na cidade de Itapema, em Santa Catarina. Houve brigas, inclusive do lado de fora dos ônibus. A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada nesse trecho. A informação de agora é que apenas uma faixa está interditada no sentido de quem está indo a Santa Catarina na BR-101. A Polícia Militar Catarinense e a Polícia Rodoviária Federal estão atendendo esta ocorrência. A gente ainda não tem informações sobre o número de torcedores que participaram da briga e se há feridos no local. A informação vinda através de ouvintes é de que vários torcedores estão às margens da rodovia já sendo atendidos, né, com a abordagem feita pela polícia. Mas o trânsito tem congestionamento na BR-101, na cidade de Itapema. O encontro das duas torcidas, Macedo, teria ocorrido porque torcedores do Santos estavam em Caxias do Sul, onde acompanharam ontem o jogo contra o Juventude, e encontraram os torcedores do Internacional, que voltavam do jogo de ontem contra o São Paulo na Vila Belmiro. É impressionante, né, como essas torcidas organizadas acabam se metendo em confusão, né? Duvido que essa briga tenha sido com torcedores comuns, Tiago Bittencourt. A informação é de que seriam torcidas organizadas, uniformizadas, que teriam ido acompanhar as partidas dos seus times e aí se encontraram nesse trecho da BR-101. E as cenas que a gente recebe, né, são vídeos feitos por populares, de cenas de selvageria, briga do lado de fora, em plena rodovia, entre os torcedores dos dois times. Impressionante, impressionante. No caso dos dois aí lutando contra o rebaixamento e ainda pagando esse tipo de vexame aí. Sabe que os clubes deveriam ser responsabilizados por isso? No dia que forem, com certeza vão tomar providências para evitar que essas torcidas organizadas, que na verdade são gangues travestidas de grupos de torcedores, prosperem. Mas não há nenhuma medida assim forte em relação aos clubes, que são, entre aspas, os patrocinadores das torcidas, né? Elas só existem por conta dos clubes, eles não têm domínio sobre as torcidas, muitas vezes até as estimulam em momentos importantes a candidatos, por exemplo, que fecham apoio com torcidas organizadas em troca de depois vantagens para assistir jogos e outros que tais, e aí nós temos a proliferação dessas gangues travestidas de torcidas organizadas em todo o Brasil, infelizmente. Vamos com o Tiago Bittencourt atualizando a situação lá na BR-101 em Itapema, Santa Catarina, onde a estrada chegou a ser bloqueada em dado momento totalmente por conta de briga entre torcedores do Internacional e do Santos. Tiago. Isso, a gente está em contato constante com as autoridades lá de Santa Catarina e a informação de agora é de que o trânsito está liberado, não tem mais nenhum tipo de bloqueio na altura de Itapema, na BR-101. No entanto, tem congestionamento nos dois sentidos da rodovia. O sentido Santa Catarina-Rio Grande do Sul passa de 5 quilômetros. Isso porque, né, Macedo, por volta das 10h30 da manhã, ônibus com torcedores do Santos, que saíram de Caxias do Sul e estavam retornando para São Paulo, se depararam com um ônibus com torcedores do Internacional. As imagens mostram que são pelo menos 10 ônibus com torcedores do Santos e apenas um ônibus com torcedores do Internacional. Os torcedores do time paulista descem do ônibus e atacam o ônibus com os torcedores colorados. A gente ainda não tem informações de feridos. As informações da torcida do Inter é de que equipamentos como bumbos e instrumentos musicais foram roubados. A Polícia Militar de Santa Catarina confirmou que torcedores do Santos foram presos, mas a gente ainda não tem o número exato de detidos. Quanto a feridos, a gente ainda também não tem a informação de quantas pessoas ficaram feridas nesta ocorrência na BR-101 envolvendo torcedores do Internacional que retornavam do jogo de ontem contra o São Paulo ali na BR-101 em Santa Catarina. Pela dinâmica que a gente observa nos vídeos é o seguinte, lá em Santa Catarina são duas pistas, né?
dois lados da rodovia. Tem um canteiro, isso. Tem um canteiro central bem amplo separando a rodovia lá. Ocorre que o lado da via usado pelo Internacional estava congestionado e o ônibus estava parado, trancado nesse congestionamento. É comum naquela região ali o trânsito lento. E os do Santos, ao verificarem aquele ônibus parado, certamente com bandeira do Inter, alguma coisa identificando, atacaram o ônibus. E as imagens mostram exatamente isso. Eles levantam as tampas do porta-malas e saem carregando equipamentos, sacolas, enfim, e fazem uma correria pela rodovia. Depois tem uma outra imagem que eu vi em uma rede social que mostra o seguinte: há um grupo bem grande de torcedores do Santos detido pela polícia. Eles estão sentados no canteiro central, com as mãos na altura da nuca, como normalmente acontece nessa situação, custodiados por policiais. É o que a gente assim observa, com base ainda nas primeiras informações, sobre esta confusão que ocorreu lá em Santa Catarina, em Itapema, né, Thiago? Isso, quilômetro 148. Em certo momento, tem imagens lá no G1 de Santa Catarina, o ônibus com torcedores do Inter tenta dar ré, inclusive, e é atacado por esses torcedores do Santos. A gente ainda está buscando o número exato de presos, mas houve torcedores levados à delegacia e de feridos nessa ocorrência. A gente tem que chamar de torcedor, mas são marginais, são criminosos, são bandidos, não são torcedores. O verdadeiro torcedor não faz isso, não. Pela forma de agir, fazer um assalto a um ônibus em plena rodovia, sair correndo pela via, enfim, promovendo toda essa violência, são vândalos, são marginais, não são torcedores, não são torcedores. Vamos com as informações da dupla Grenal, começando pelo Internacional, que está na UTI, está ligado por aparelhos na primeira divisão do futebol brasileiro, fazendo uma analogia com a situação de um paciente em estado grave. Inter precisa ganhar no fim de semana e torcer ainda por 2 resultados paralelos para evitar o pior. Está cada vez mais complicada a situação do Inter, hein, Felipe Duarte? Bom dia. Pois é, Macedo, bom dia. A situação já era difícil e ela complicou ainda mais depois de ontem, não apenas pelo resultado, pela derrota do Inter para o São Paulo, mas pelos resultados paralelos, né? Por exemplo, Fortaleza, ao vencer o Corinthians por 2-1, ultrapassou o Inter. Então o Colorado, que abria o Z4, agora ele já é o 18º colocado, é o antepenúltimo. E por conta dessa circunstância, o Inter não apenas precisa vencer o Bragantino na última rodada, no domingo, 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, como também torcer por 2 resultados paralelos. São 4 adversários diretos do Inter nessa briga: o Santos, o Vitória, o Fortaleza e o Ceará. E o Inter tem que torcer para que desses 4, pelo menos 2 tropecem. O Vitória, por exemplo, pode até mesmo empatar. O Fortaleza, se empatar com o Botafogo no Rio, o Inter ainda teria de fazer um saldo. Mas é uma situação muito complicada e até pela demonstração do Inter em campo, pelas atuações, né, Macedo? É difícil de acreditar. A ponto de Abel Braga ontem estreando, ou reestreando pelo Inter, dizer que a última rodada os jogadores do Inter têm que jogar por sua honra. Foi esse apelo feito pelo técnico colorado. Você citou 4 times aí, mas o Santos a gente nem pode incluir, porque o Inter no máximo chegará aos mesmos 44 pontos do Santos. Ocorre que o Santos tem saldo -8 e o Internacional tem saldo -15. Exato. Aí, na combinação de resultados, o Santos teria que perder para o Cruzeiro por um score alto e o Inter fazer uma goleada bem alta contra o Bragantino, né? Hipóteses pouco prováveis, né, Felipe? Exato. E o Santos joga em casa contra um Cruzeiro que certamente vai se preservar, de olho na semifinal da Copa do Brasil. O Vitória joga em casa contra o mesmo São Paulo que venceu o Inter ontem. O Fortaleza, esse sim, vai enfrentar o Botafogo, que até entra em campo hoje, e o Botafogo pode estar brigando por uma vaga direta na Libertadores. E por fim, o Ceará recebe no Castelão um Palmeiras que talvez já esteja desmobilizado porque perdeu o título brasileiro. Ontem o Flamengo se sagrou campeão brasileiro. Então, além de depender de si, das suas próprias forças, tendo que vencer o Bragantino, o Inter teria que torcer para que esses adversários tropecem contra outros times que já estão, alguns até desmobilizados no campeonato. É um cenário muito ruim. O Inter mantém aquela mesma promoção de ingressos para o jogo de domingo, inclusive a projeção é de 35 mil torcedores, mas é um apelo muito mais voltado para a história, para a mística, do que para a lógica, né, Macedo? É um apelo institucional, né? O torcedor que já não estava indo ao estádio, lá no meio do Campeonato Brasileiro, agora tem muito menos motivos para ir assistir um time que parece jogar anestesiado, né? E o Inter por si só, a última vez que o Inter em casa venceu um adversário foi no dia 19 de outubro, e o adversário era o Sport.
que já está rebaixado há muito tempo. Nos últimos 3 jogos do Inter em casa, mesmo com promoção de ingressos, o Inter não venceu o Atlético Mineiro, não venceu o Bahia e não venceu o Santos. Foram 3 empates. Então, até acreditar no Inter pelo Inter é difícil, Macedo, nessa projeção. E aí está a razão, né, de o Internacional chegar a essa última rodada nesta condição de quase eliminado. Porque tivesse vencido esses jogos aí, ou pelo menos 2 deles, ou ainda só o jogo contra o Santos já servia contra o Santos, estaria chegando na última rodada, mesmo com as derrotas, mesmo com as goleadas, precisando de uma vitória simples contra o Bragantino em casa. Como não ganhou esses jogos, ficou nesta situação precaríssima em que não basta ganhar, precisa de ajuda de 2 lados aí para garantir a permanência na primeira divisão. Pode, o futebol é um esporte que reserva surpresas, mas a tendência na prática é de que o Internacional será sim rebaixado no domingo, infelizmente, para a grande torcida colorada.